segunda-feira, recebo aqui Ederli Batista, junto, daqui a pouco também ao vivo, com o Fernando Oliveira, eles que são da Rede. E o Ederli, bom dia para você. Ele foi candidato a prefeito em Sertãozinho e aí fez um trabalho político importante e vai poder falar conosco em primeiro lugar. Esse trabalho, você acha que já vai dar resultado? Já você é pré-candidato a deputado e o Fernando Oliveira também, a Rede, como é que está trabalhando aqui? Bom dia para você. Bom dia, Jota. Bom dia, amigos internautas e toda a comunidade da região que esteja aí acompanhando ao vivo. A primeira missão nossa foi fundar oficialmente a Rede Sustentabilidade na cidade de Sertãozinho. Foi no ano 2024, nós o fizemos. Agora nós estamos num segundo momento, participando da eleição municipal pela primeira vez, num prazo muito curto, até recorde. Em 6 meses nós fundamos o partido, conseguimos colocar a chapa com a quantidade máxima que havia disponível para nós, porque nós fazemos parte de uma federação com o PSOL aqui na cidade, no estado e no Brasil, e agora nós estamos num segundo momento. O segundo momento é uma eleição estadual, federal, muito mais ampla, e a Rede tem que marcar a continuidade política das suas participações. Então ela é um partido que vem para plantar sementes diferentes, como é a Rede Sustentabilidade. A pauta dela é sustentabilidade do meio ambiente com desenvolvimento econômico adequado, e a gente vem aí continuando esse trabalho. Temos aqui hoje nosso colega, parceiro, amigo e uma das lideranças estaduais da Rede, que é o Fernando Oliveira, para a gente também, para a região e para a nossa cidade, através da sua voz aqui, explorar um pouco mais sobre como anda as articulações estaduais para a nossa próxima convenção, que deverá ser em Campinas. Na convenção, deverão sacramentar o nome de Fernando Haddad, candidato ao governo de São Paulo, e a Marina Silva como candidata a senadora. Não só, a nossa chapa completa é Fernando Haddad, Márcio França, vice, senadoras, as pré-candidatas senadoras que devem ser homologadas, Simone Tebet pelo PSB, Marina Silva da Rede Sustentabilidade, e aí nós temos as chapas que comporão aí da disputa para a vaga pela Assembleia do Estado e pela Câmara Federal. Você deve ir pela Câmara Federal ou pela Assembleia do Estado, Alessio? Hoje eu sou pré-candidato a deputado federal. Deputado federal. Nós temos vários pré-candidatos a deputados federais aqui na cidade de Sertãozinho. Mas qual é digamos assim, o número, os votos de corte? Quantos votos no seu partido você acha que vão precisar para se eleger deputado federal? Tem um cálculo, mais ou menos? Sempre existe um cálculo, uma estimativa, né? Primeiro, o quociente eleitoral para deputado federal, aproximadamente 350, 360 mil votos. O partido. Que a nossa federação terá que ter para ter uma cadeira direta. Aí nós temos vários nomes que vão pleitear e vão somar esses votos e dividir. Eu acredito estimativamente pela condição dessa eleição, que deve manter mais ou menos o parâmetro da outra eleição. Pode variar dependendo da composição da chapa e a votação dos candidatos, de 80 a 130 mil votos. O Ederli, você acha que o eleitor em si está meio desgostoso com as eleições? Porque ele vai lá, ele vota, aí o candidato que ele vota, às vezes é tirado pelo Supremo, às vezes a conexão com o candidato vai lá, não cumpre aquilo que ele fala, não cumpre aquilo que ele promete, não tem o mesmo ideário que o eleitor tem. Você não acha que o povo está um pouco desgostoso disso? Olha, nós temos que ter uma visão, um aspecto amplo dessa situação. Primeiro, quando envolve uma eleição no município, é um tipo de situação. Nós estamos falando do problema local, da coleta do lixo, da saúde pública, ali, do atendimento, da educação, que nós vivemos o pulsar do dia a dia da cidade. Quando nós partimos para uma esfera estadual ou federal, existem pautas mais amplas, que as pautas não são só municipais. A do município interessa, mas é regional,
de cada região, dividida ali no estado e também do estado como um todo. E aí, quando você vai para a pauta federal, é muito mais complexo ainda, porque a pauta ela é federal, envolve o teu estado, mas existe aquilo que nós chamamos que são pautas comuns, que precisa ser legislada. Então, o aspecto do eleitor, onde vai? A grande situação, dizia o grande doutor Trigo, que dizia que o voto era de coração. Independente de qualquer coisa, qualquer posicionamento, o voto da pessoa era de coração. Então, coração e cérebro, né, a cabeça, é totalmente diferente. O coração age pela paixão, pelo emocional, e a razão é outra consequência. E aí o que há de situações? Quando você vai no sentido emocional, você tem um tipo de escolha de candidatos. Quando você vai pela razão, a razão numa situação estadual ou federal é muito mais ampla. Que nem se uma pessoa ela é uma forte candidata ligada ao agro, mas que agro que ela é ligada? É o agro do patrão, do chefe, dos detentores de terra, ou ela é o agro do desenvolvimento sustentável? Aí quando o eleitor vai escolher, você tem que saber, falar, ó, duas pessoas estão disputando o mesmo cargo na cidade, o que ele representa, mas não é o que ele representa só para o agro, para o desenvolvimento da cidade. E quais são as ideias? Às vezes as mesmas pessoas elas têm divergência de opinião sobre o que? Uma reforma trabalhista, sobre uma reforma previdenciária, sobre o aspecto de federalização ou não do Pacto Nacional pela Segurança Pública. Todos esses, vamos falar assim, essas pautas que são discutidas a nível federal impactam diretamente na vida do eleitor. E às vezes ele votou só pela emoção. Às vezes ele votou sem entender qual é o perfil. Aqueles que votam normalmente pelas pautas do candidato, eles tendem a ter a decepção ser menor. Por que a decepção é menor? Ela é menor a partir de que ele procurou encontrar as identidades e as ideias que aquele candidato tem sobre as pautas que vão ser discutidas no cenário federal. E assim será no cenário estadual. Tá certo. Fernando Oliveira está na ponta da linha com a gente. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Joia, joia. Estamos aqui ouvindo e prestando atenção aí no diálogo de vocês. Ô Fernando, agora você que é um dos coordenadores estaduais da campanha do Partido Avante, me fale um pouco sobre essa rede. Rede. Partido, vamos lá, amigo. Partido Avante, que a rede vai ser campeã. Vamos lá, vamos pra frente. Sabe qual que é o problema, Fernandinho? Ele viu outro Fernando. Não, sabe qual é o problema? Muito janeiro. É janeiro demais da conta. E a idade faz isso com a gente. O partido é a rede. O Ederli já chegou aqui, já olhou. Mas vamos lá. Rede, você é um dos coordenadores estaduais dessa campanha. Me fale um pouco sobre isso. A campanha está bem estruturada, a gente está aí pautado, né? A gente é do partido da futura senadora de São Paulo, Marina Silva, e a gente está bem estruturado em volta da campanha do professor Fernando Haddad. A nossa campanha ela vem numa oposição ao governo atual, mas uma oposição bastante responsável, né? Porque a gente precisa enxergar que esse governo ele conseguiu fazer de alguma forma algumas entregas aí para o agronegócio, algumas obras estruturantes aqui na região metropolitana, mesmo obras que ele inaugura de forma inacabada, como a linha ouro do metrô que ele inaugurou, que são estações que levam do nada a lugar nenhum, ele fez aí algumas entregas para a população. Então a nossa oposição ela tem que ser bem responsável. E a nossa chapa está bem estruturada, uma chapa, como o Ederli trouxe, eu até acho que vai eleger aí para deputado federal com uma votação um pouco menor. A exemplo do professor Ricardo Galvão, que ficou na suplência e assumiu
um mandato, eu acredito que com 60 mil, 65 mil, a gente consegue ter um deputado federal eleito, a exemplo da professora Elisane, do PSOL, que assumiu o mandato e ficou durante todo o período na cadeira de deputada federal lá em Brasília. Então a gente consegue aí ter uma votação mais baixa para deputado federal e conseguir ocupar. Isso é bastante importante. A gente tem uma puxadora de votos muito boa na nossa chapa, que é a Érica Hilton, que com certeza vai passar aí de 800, 1 milhão de votos no estado de São Paulo. Então, isso vai ajudar bastante aí a construção dessa chapa federal. Na chapa estadual, a gente também está bem confiante, pois a ex-prefeita de São Paulo, a Luísa Erundina, ela vem candidata a deputada estadual. Então, também a gente acredita que da outra vez, a gente elegeu com menos votos, com 44 mil votos. A gente acredita que repete essa possibilidade aí nas chapas proporcionais para poder eleger na chapa PSOL-Rede, que é a nossa federação, né? E eu acredito bem que a gente vai conseguir aí fazer esse desenvolvimento. Câmbio. O Ederli tá doido para falar com você aqui. Pode falar, Ederli. Não, primeiro cumprimentar aqui visualmente, né? Porque online a gente se cumprimentou já no WhatsApp. Visualmente aqui, um bom dia pro Fernando. Agradecer a disponibilidade dele, que da última vez nós tivemos desencontro e não deu para ele estar ao vivo online no momento certo. Ele deu uma fala e hoje nós estamos aí acompanhando, viu, Fernando? Mas para te dar mais voz aqui no interior e numa região da nossa cidade aqui. Ô, Fernando, em relação a Marina Silva e Simone Tebet, são as duas pré-candidatas ao Senado. Já só lembrando, é importante salientar isso, nós teremos 2 candidatos a senadores eleitos agora nessa eleição. Na próxima eleição para senador, teremos sempre assim, depois 2. Depois 2. E serão 2 candidatos a senadores. O governo federal aposta todas as fichas da Marina e também na Simone. Mas o governo estadual tem os 2 nomes deles também. Vai ser um embate forte, não é? Com certeza vai ser um embate forte, mas a gente tem que... e a gente tem tranquilidade, né? Para poder ter confiança que as nossas candidatas, elas têm aí uma agradabilidade da população. E a Marina trouxe uma questão importante, que a gente tem uma novidade, né? A gente tem 2 mulheres aí na cabeça de chapa ao Senado para poder fazer esse diálogo com a população. E são 2 mulheres que já se demonstraram extremamente capazes na sua forma de administrar o executivo, já se demonstraram extremamente capazes na forma de participar do legislativo, e eu tenho certeza que a população do estado de São Paulo reconhece que a forma delas trabalharem, delas se preocuparem com a população, é perfeito para o nosso estado, porque elas se preocupam com o humano, elas se preocupam de fato com o desenvolvimento social e as políticas públicas de fato, e não em fazer arminha com a mão e processos midiáticos, como foi aquele processo que aconteceu lá na Baixada Santista, onde a população foi chacinada, a comando do Derrite, que vai ser um dos candidatos aí ao Senado na outra chapa. Ou o André do Prado, que administrou uma Assembleia Legislativa extremamente subserviente ao governador. Fernando? Acho que o Fernando travou lá. Tá passando um helicóptero aqui. Tá.
Tá, pai. Hã? Não entendi. Eu vou sair. Ah, tá. Entendi. Beleza. Oi, Deli. O Fernando... Sobre toda essa situação envolvendo a Simone Tebet e também a Marina Silva, Sertãozinho tem uma vertente mais à direita, pelo menos é isso que a gente tem visto nas últimas eleições. O fato de entrar a Marina Silva e a Simone, você acha que Sertãozinho vai corresponder legal em relação a isso? Jota, a sequência da fala, a sua pergunta, além de pertinente, dá pra gente esclarecer na sequência da fala daquela pergunta que você tinha feito sobre as situações eleitoral, de como é que o eleitor se sente decepcionado. Então, veja bem, eu pela minha experiência, a maior parte dos leitores decepcionados são da direita. Por quê? Por causa de que você fez narrativa, existem candidatos de esquerda que às vezes não cumprem a pauta. Mas é muito menor. Eu não falei isso, eu falei assim, que tem candidato que é votado, que é eleito, sim, e que não cumpre aquilo que falou. Sim. Eu não falei se é de direita ou de esquerda. Não, mas aí eu já estou, vamos falar, fazendo um embate público. Sim. Que eu tenho Mas eu acho que é legal isso. Não, que eu tenho convicção e fundamentação para te dizer que os candidatos de direita são os principais que não cumprem as pautas vinculadas aos eleitores. Aí você vai falar, qual que é o primeiro fundamento? O primeiro fundamento é o tamanho do fundão, principalmente os candidatos de extrema direita. Porque eles não têm compromisso com o eleitor, eles têm compromisso com os interesses particulares deles. Vocês podem ver que toda vez que estoura um problema de corrupção, existem gentes envolvidas de todos os lados, mas você vê a quantidade que é de direita, aí você vai me falar assim, por que eles elegem a maioria? Por que eles elegem a maioria? Porque eles têm a maior participação no fundo eleitoral. A distribuição não é... Eu particularmente sou contra o fundo eleitoral, sempre fui, sempre vou ser. Não gosto dessa história do fundo eleitoral, detesto o fundo eleitoral, eu contribuindo com o dinheiro do meu imposto para alguém que vota contra as minhas ideias se eleger. Eu não gosto disso. Sim. Eu não gosto, estou falando eu sou claro em relação a isso. Sim, fundo eleitoral, para mim, e temos aqui um representante do Partido Novo que não usa o fundo eleitoral, que vai falar daqui a pouquinho, eu acho que é um absurdo o fundo eleitoral. É sempre os mesmos que vão receber a grande parte. Sim, vamos por parte. Tudo é por parte. Para chegar no tom, tem por parte. Primeiro, não usa não, já não usou, mas usa. A última eleição usou o fundo eleitoral, sim. Tá? E essa também até agora não renunciou, não. Então, vamos por partes. Você vê que as coisas mudam, as ideias mudam. Se é a favor ou contra ao fundo. O problema da política institucional no Brasil vem desde as capitanias hereditárias. Então, quando você fala assim, eu vou te dar um caso prático aqui na cidade, dando nome aos bois. Você pega as doações de campanha dos proprietários da rede de supermercado de Savanhago, você vê para quem eles doaram dinheiro. Eles doam dinheiro só para a direita. O que é o direito deles. Exatamente. É o direito deles. Exatamente. É o direito deles. Sim. Vou doar para quem quiser. Se eu quiser, eu doei serviço. Sim. Eu doei em serviço, por exemplo. Mas eu doei para quem eu quis, entendeu? Sim, mas eu não estou criticando. Não está criticando. Eu estou narrando os fatos para a gente, com o debate político, um debate... Quem é o certo? Não é ninguém é o 100% certo. Existe intermediação de ideias, os conflitos, e a gente tem que chegar no entendimento. E dentro desse entendimento, eu estou narrando esses fatos para dizer o seguinte. Fernando, de toda forma, quem é o consumidor? O dinheiro é de tal pessoa, mas quem é o consumidor? O consumidor é de direita ou de esquerda? O consumidor é ambos os lados. Sim. Agora, quando as pessoas compram, elas compram também. É essa situação de A contra B que a gente não defende. A gente defende o diálogo amplo. Quando eu citei esse fato, é para dizer o seguinte: dele, ele faz o que quer. Eu sou consumidor. Eu fui candidato. Eu solicitei recurso. Nem assim a gente porque você não defende a minha ideia. Qual que é a sua ideia? Depende de qual que é a sua ideia. Não é a ideia.
É isso que eu te falei, não é um elemento, são vários elementos. Eu quero o bem da sociedade, eu quero uma sociedade com progresso, eu quero uma sociedade com desenvolvimento. Quem não defender isso? Ah, não, mas é porque você vai discutir alguns temas sobre reforma trabalhista que me interessa. Aí é o interesse. Quando eu falo interesse, então veja bem, já é um perfil de eleitor que põe o interesse dele acima do coletivo. Eu tenho um perfil, eu gosto de discutir a partir do que vai ser o mais benéfico coletivo, independente de se é a favor ou contra. Agora, quando a iniciativa privada, o CNPJ podia destinar dinheiro, você imagina só um caso Vorcaro, um CNPJ dele destinando dinheiro. Para quem que ele destina dinheiro? Para quem cumpriu com as benesses que ele pediu no poder. E aí ele ter dinheiro ia ter um carro amado. Então, a instituição do fundo eleitoral, eu digo para você que tem que aprofundar esse debate, não só do sim ou o não, a favor ou contra. É um debate mais amplo ainda, até da divisão de recursos, como é que deve ser feito isso. Por quê? Porque está tudo centralizado. A centralização, isso não estou falando de esquerda e de direita, nós estamos discutindo no fundo eleitoral. Entendi. A centralização do poder de decisão no recurso público, e como você disse, eu pago, eu também pago, e todo mundo paga, que não é o correto, o mais justo. O Paulo Mendonça, lá de Peruíbe, está questionando aqui, cadê o professor Fernando? Fernando travou aí, né, Pé? Travou e não entrou mais. Voltou? Aí. Voltou, travou. Aí, essas que são aí, coisas. Ó. Destravou. Pois não, Fernando, você estava dando sequência no assunto, a gente debateu aqui sobre o fundo eleitoral. Adriano Buschini, obrigado pela presença. Meu amigo Rodine, também vereador, obrigado pela presença. E o Fernando Laurenti, hoje está lotado aqui, ó. A gente sai daqui, o Fernando Laurenti vai pagar um almoço para nós lá no ranchão, né, Fernando? Tô brincando. Vamos lá, Fernando. Vamos lá. Eu achei interessante, viu, amigo, que você trouxe que o partido que não usa fundo. Hoje, todos os partidos usam fundo eleitoral. Tá ruim a internet, hein? Que você trouxe. Todos. Tá ruim? Eu acho que a tua posição não tá legal. Tenta mudar um pouquinho de posição aí, teu celular, pra gente continuar no bate-papo aqui. Mas então eu estava falando que eu particularmente sou contra o fundo eleitoral, eu particularmente, mas é muita minha posição. Paulo Mendonça, obrigado pela audiência, está lá em Peruíbe assistindo a gente. Mas, Ederli, caminhada agora, correr os municípios aqui para dizer que você é candidato ou pré-candidato. Olha, isso é um perfil de decisão. Sim. Nós estamos em pré-campanha, não em campanha. Sim. Eu acredito que correr os municípios é quando nós estivermos em campanha. Não dá para atender os municípios totais. Hoje nós temos meios de comunicações para falar com as pessoas em várias regiões, tanto aí você vê a sua audiência. Mas a gente procura fazer o seguinte: primeiro nós estamos tratando da pré-campanha, que é uma campanha interna partidária. Sim. Que isso deve ser homologado e credenciado no dia 25, né, que o Fernando vai dar mais uma fala sobre a convenção. Após a convenção, para fazer campanha realmente só a partir do dia 16 de agosto, é o calendário eleitoral, e a gente procura, Jota, respeitar. Mas enquanto o Fernando, você vê como peço, o Fernando já voltou, enquanto ele não volta, eu vou terminar aquele raciocínio da discussão. Pois não. O do sim ou não, numa linguagem computacional, isso daqui é binária. Ou você é o 0 ou você é o 1. Não, nós temos que trabalhar, assim, entre o 0 e 1, um campo intermediário, que a gente entre, que a rede, o nosso partido, a Rede Sustentabilidade, trabalha muito, chama consenso progressivo. Resistências de barreiras e quebras de barreira para a gente chegar no melhor acordo. A sociedade, em tudo, a sociedade já é formada por uma situação onde você tem que fazer escolhas. As escolhas, elas não podem ser absolutas, 0 1. Agora, o fundamento, entender o fundamento de cada movimento político e cada decisão é por isso. O fundo eleitoral foi criado devido ao problema do mensalão. O problema de destinar recursos para a CNPJ e depois CNPJ, quer dizer, o dinheiro acabava sendo público do mesmo jeito,
Só que você não via. Você não via que era público. E volta e meia, os grupos que se mantêm no poder estruturalmente, eles continuam tentando sempre o quê? Minar a situação. O caso Porcaro foi o mais recente, né? Ele não é novidade no Brasil, só que foi o primeiro dentro do sistema financeiro. Quer dizer, ó a invasão como que é. O dinheiro, é público, vem de público, vem de empresas, doações públicas. E aí eu coloco o dedo na ferida mais ainda. Vou te falar da questão do futebol, dos patrocínios. Se você voltar, retroagir no tempo, teve uma época que a Ambev patrocinava praticamente o futebol brasileiro em tudo. Aí você fala assim, aí você ia num BNDES, a Ambev pegava recursos do BNDES para propaganda, para publicidade, para investimentos em massa. E uma parte do investimento que ia para publicidade, ela destinava para os clubes de futebol, que é o pão e o circo. Não é que eu sou contra o futebol, eu sou amante do futebol, era o pão e o circo. Avançando aí, teve uma geração aí mais recente, na década de 90, de 2000 já, que quem patrocinava? Você só via nas camisetas aí dos times campeão Lubrax. Lubrax é ligado a quem? A Petrobras. Você vê quem que foi o presidente que revolucionou o clube que tinha o patrocínio da Petrobras na época, que é dito como o grande gestor. Quando eu falo de interesses, é interesses espúrios, fica na cara como. Então você sabe quem bancou cada situação. Não adianta querer, veja bem, nós temos e aí eu vou homologar uma fala de amigos meus intelectuais de outros estados que debatem muito comigo as situações. Ele fala assim, que a direita, a extrema-direita, defende o Estado mínimo, mas é o Estado mínimo para eles. É sempre o Estado mínimo para eles. E nós não, e o Estado está presente em todas as ações. Veja bem, nós temos uma prefeitura, independente de quem for o prefeito, ela vai ter que fazer um incentivo aos meios de comunicações locais. É dinheiro público. Aí se chegar um ouvinte e falar assim, mas eu sou contra isso, aí você vai falar assim, mas pô, como você é contra? Eu levo informações de todos os lados, imparcialmente. Não, quando a gente recebe dinheiro público, a gente é criticado aqui. Tô falando aqui, ó, esse programa aqui recebe dinheiro público, recebe porque nós fazemos a divulgação das coisas da prefeitura, aí nós recebemos críticas. Então, é isso. Ó, a gente divulga que, tá faltando água no bairro X, a empresa, o Saemas, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer asfaltamento e tudo mais. Aí a gente recebe críticas. Aí não dá, né? É onde eu quis chegar ao ponto do Estado mínimo. O Estado mínimo para quem? E o Estado previdenciário, eles falam, a Previdência vai quebrar o Brasil. Como é que uma instituição que coloca recurso público no aposentado depois de anos de labuta, é um valor até insignificante perto do que ele contribuiu. E esse dinheiro dele vai todo para a economia local. Como é que você vai criticar? Aí vou avançar as pautas. O cara fala assim, eu sou contra o Bolsa Família porque tá tirando do pessoal a vontade de trabalhar. Isso é uma visão. Só que ninguém é contra o auxílio paletó, o auxílio moradia, que o auxílio moradia de instâncias, tanto do judiciário como do legislativo, não pode chamar nem de auxílio, pode falar que é uma moradia própria. Tá certo. Então, veja bem, existem os contrapontos. Isso não faço como crítica, negando tudo, mas a gente tem que entender que existem dois lados. Nós temos que distribuir recursos. É fundamental. Por quê? Porque isso estimula a economia. Tá certo. Edirli, obrigado pela participação. Hoje nós estamos lotados de gente aqui. Desculpa, o Fernando deu problema lá, não conseguiu voltar. A gente tenta, eu falo com ele de novo gravado, sem problema nenhum. Daqui a pouquinho nós vamos ter o Fernando Laurenti e também o vereador de Ribeirão Preto, Rodinho. Obrigado, meu amigo Edirli. Desculpa, mas hoje está lotado aqui. Não. Quem quiser um café, tem um café. Não, aqui o espaço é público, né? É verdade. O importante é que nós temos voz. Antigamente era só as emissoras concessoras de canais de TV que conseguia dar voz. Ela dava voz para quem? Para quem o patrocinador dela mandasse. Aqui não, aqui independente do posicionamento
de 0 a 1, nós estamos aqui abertos ao diálogo, a uma construção e mostrar o lado das alternativas de onde a gente pode criar um consenso progressivo, igual defende a rede de sustentabilidade. Aí você aciona o Fernando no zap dele aí, ó, e faça outra gravação que a internet caiu de novo. Aquele dia nós não conseguimos nem entrar, hoje caiu. Hoje, realmente a nossa internet está legal, o problema é a internet dele lá. Hoje é a dele, aquele dia foi a nossa, Isso. tá bom. Beleza, então. A gente vai a um breve intervalo, daqui a pouquinho Fernando Laurenti falando conosco.